Ações da Auren Energia, vale a pena investir? A Auri 3 está cara ou está barata? Qual é o preço teto dessas ações? Eu vou te responder tudo isso nesse vídeo agora, então atenção aqui e bora pro que interessa. Se você está me assistindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Léo do Escalando a Vida, tem vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, um vídeo didático, direto ao ponto, talvez com um pouquinho de enrolação, às vezes eu entendo que eu falo bastante, mas é tudo com o objetivo de explicar nos mínimos detalhes para você realmente aprender. Então se você quer aprender sobre investimento, sobre educação financeira, você chegou no lugar certo. E a partir de agora você só precisa fazer uma coisa, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. E vamos lá! Essa análise será dividida em três partes. Primeiro, você vai entender o que é a Auren Energia, o que essa empresa faz, em qual setor ela atua, qual o seu tamanho no mercado, um pouco da sua história. Se você não sabe sobre a empresa, você não deve colocar o seu dinheiro lá. Você rala muito para ganhar seu dinheiro. Então é importante você ter noção de onde você está alocando ele. Segundo, nós vamos usar o meu checklist lucrativo. Um checklist com alguns passos que eu ensino nos meus alunos a usar de maneira simplificada, que qualquer pessoa consegue aplicar para identificar se a empresa é boa no que faz ou não. Esse é um checklist que eu entrego para os alunos do método IPP. Facilita muito o processo para quem está começando. E por fim, o cálculo do preço teto. Vou te mostrar até qual preço eu estou disposto a pagar nas ações da Auren. Mas já comenta aqui, você investe em Auren Energia, sim ou não? A Auren Energia foi criada em 2022, a partir da reestruturação da CESP, Companhia Energética de São Paulo, uma das empresas mais antigas de energia do Brasil. E houve uma fusão do antigo grupo Votorantim com a CCP Investimentos, formando assim a Auren Energia. Quem acompanha meu trabalho há mais tempo sabe que eu sempre defendo você investir em empresas que já têm um histórico de existência. E se você olhar os indicadores da Auren, daqui a pouco a gente vai confirmar isso já, são indicadores de 2022 para cá, porque ela foi criada a partir de 2022. Só que a sua história vem bem antes disso. Então, a Auren Energia foi criada a partir de 2022, mas a CESP, Votorantim, CCP já existem há muito mais tempo. Então, isso não tem que se tornar um problema para nós. E ela é uma empresa de geração de energia. E aqui a gente consegue ver suas principais linhas de negócio, sendo a eólica representando 15%, né? Então a geração de energia através dos ventos, hidrelétrica quase 20% através da água e a comercialização de energia, compra e venda de energia. E vale lembrar que em 2024 a Auren comprou a Esbrasil, uma outra geradora de energia, e se tornou assim a terceira maior geradora do país. Entendido isso, vamos agora analisar se a Auren é boa no que faz ou não. Ela está em um bom setor, o setor de geração. Como ela tem um portfólio diversificado, é um setor atrativo. Já vou te dar um spoiler. Você vai perceber, analisando os resultados da Auren, como é importante descer a lupa, não parar apenas na manchete das informações, porque senão algumas informações vão passar batido. Mas vamos analisar que você vai entender o que eu estou falando. Esse é o checklist lucrativo, uma sequência de 8 passos que eu ensino para os meus alunos a usar na hora de analisar ações, para quem principalmente está começando. Tem uma maneira de você aprofundar em cada um desses detalhes, mas para quem está começando, esse feijão com arroz bem feito já ajuda pra caramba. É um presentaço que eu entrego para os alunos do método IPP. E o que a gente vai analisar na Auren obviamente aqui escolher a empresa, se ela está envolvida em escândalo de corrupção ou não. Eu já vou adiantar que ela não está, tá? Mas isso a gente consegue encontrar no Google. Vamos analisar um indicador do nível de endividamento, dívida líquida sobre EBITDA. Nós queremos menor que 3. Eu não vou explicar o que cada indicador é agora, não é o foco dessa aula, desse vídeo. Receita constante nos últimos 5 anos, deu lucro nos últimos 5 anos, margem líquida maior que 10, PL menor que 20 e dividend yield menor que 6. Eu tenho no meu canal aulas completas mostrando o que significa, explicando o que significa cada um desses indicadores. Não é o foco aqui agora. Então vamos lá. Dívida líquida sobre EBITDA menor que 3. Vamos analisar no Investidor 10, que dá os indicadores prontinhos aqui para nós. Então, dívida líquida sobre EBITDA 1,4. Nesse sentido, a Auren atende às nossas exigências. Então, ponto para ela. Receita constante nos últimos 5 anos, aqui já vem um detalhe. Se nós analisarmos o gráfico da receita, veja bem, deixa eu pegar aqui, nós não temos os 5 anos, nós temos apenas 3, porque como eu disse, e aqui são os últimos 12 meses,
ela foi criada em 2022. Então, nós vamos nos limitar a esses 3 anos. Algumas pessoas, por ser uma empresa nova, e aí eu defendo quando é uma empresa totalmente nova, eu evito investir nesse tipo de empresa. No caso da Auren, ela tem um histórico. Como eu disse, é porque ela foi a fusão de outros grupos. Então, nesse caso, ela tem em 3 anos a sua receita crescente. Ponto aqui para a Auren. Deu lucro nos últimos 5 anos? Eu vou deixar essa linha por último para você entender onde eu quero chegar. Vamos pular então para o próximo passo. Já vou fazer tudo junto aqui para acelerar o processo. Margem líquida maior que 10%, PL menor que 20% e dividend yield acima de 6%. Então veja bem, só para comprovar para vocês. Então vamos lá, margem líquida acima de 10%. Ponto para a Auren, PL menor que 20 e um dividend yield de 19,11%. Ponto para a Auren. Vamos pegar aqui e confirmar. Então, até aqui a Auren atendeu super bem às nossas exigências. Agora eu deixei por último, deu lucro nos últimos 5 anos. Vamos analisar que você vai entender por que eu deixei isso aqui por último. É um caso específico, particular da Auren. Primeiro que não tem os 5 anos, pelo mesmo motivo da receita também não ter os 5 anos. E, apesar de um bom lucro em 2022 de 2,68 bilhões, em 2023 despencou, teve um prejuízo de 317 milhões. E aqui eu vou dar uma explicação para você sobre esse caso. Primeira coisa, se você está começando e não quer complicar sua cabeça, faz sentido você seguir à risca o checklist lucrativo para filtrar empresas que não atendem. É aquilo que eu sempre defendo. Faça bem feito o feijão com arroz até você dominar tudo e aí você se preocupe em ter todo um banquete. Mas se você já está dominando a bolsa de valores e consegue aprofundar mais nos detalhes sem se perder, vamos entender o caso da Auren, porque o caso dela é um caso específico. É a hora que a gente sai da manchete e começa a entender o real cenário. Existem lucros e lucros, prejuízos e prejuízos. Sim, é importante você entender isso. Uma coisa é quando a empresa está com operações ruins, com má gestão e começa a dar prejuízo. Outra coisa são alguns prejuízos particulares, específicos, que fogem ao dia a dia da empresa, aos processos de produção da empresa. E foi isso que aconteceu nesse caso específico da Auren. Vamos voltar lá. Para você entender melhor, eu vou mudar aqui de ano para trimestre. E perceba, foi um trimestre específico, terceiro trimestre de 2023, que ela teve um prejuízo de quase 1 bilhão, 838 milhões de reais de prejuízo. O restante ela vinha dando lucro. Então, o que aconteceu aqui de fato? A gente vai entender. Eu vou aqui no RI da Auren, Relações com os Investidores, fui na parte dos resultados trimestrais 2023 e vou pegar aqui a apresentação de resultados do terceiro trimestre de 23 para entender o que aconteceu ali naquele cenário. Olha, divulgação do resultado do terceiro trimestre de 23 e aqui vamos pegar, ela já deixou alguns destaques. No destaque financeiro, veja bem, efeito contábil do reconhecimento de imposto de renda da contribuição social sobre o lucro líquido e PIS/COFINS, enfim, sobre a indenização da usina hidrelétrica de Três Irmãos. Então aqui tem um caso específico. Como eu já entendi, eu só trouxe aqui o superficial sobre ele, que resultou em uma despesa contábil não recorrente de 1 bilhão de reais e desembolso de caixa de 578 milhões. Então, só para você entender que foi um efeito contábil, um caso específico. Eu vou te explicar melhor, inclusive. O que aconteceu é que esse era um processo carregado desde a época da antiga CESP, que tinha uma indenização para pagar, que vinha se prorrogando na justiça e até então, e esse caso não era resolvido. E agora, em 2023, na verdade, a gestão da Auren resolveu sanar, pagar essa indenização, sofrer esse efeito contábil no caixa, arcar com prejuízo, mas a partir daí a empresa segue limpa. Então você consegue entender que esse prejuízo em si não foi porque a Auren é uma empresa ruim que começou a dar resultados ruins, e sim por algo que ela carregou do passado, de outras gestões?
E de novo, você pode olhar e falar, não, mas eu prefiro não investir na Auren, porque se ela fosse realmente boa, ela daria um lucro muito maior do que esse e não teria prejuízo. É uma opção sua. Ou você pode esperar também, eu quero ver os próximos resultados para, de fato, concretizar que ela não vai voltar a dar prejuízo. E a partir de agora é só lucro, 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 dividendo, dividendo e dividendo. É um direito que você tem também. O meu foco aqui não é impor para você se ela é boa ou se ela é ruim, mas sim te mostrar todo o cenário para você entender de maneira verdadeira cada um dos números e aí tomar suas próprias decisões. Então, entendido isso, eu não posso marcar aqui que ela deu lucro nos últimos 5 anos. Ela deu prejuízo, obviamente, mas é importante eu entender por que ela deu prejuízo. Mas, para mim, Léo, não é um problema esse prejuízo que ela deu, como eu bem te expliquei. E um último aviso antes de te mostrar o preço teto das ações da Auren é o seguinte: em janeiro, eu vou abrir a primeira turma de 2025 do Método IPP, Método Investir para Prosperar, que é o meu principal treinamento de investimentos. Se você gosta da minha didática, se você entende a seriedade do meu trabalho e também a clareza com que eu passo todas as informações, você já percebeu que aqui comigo você aprende. Tudo que você vê no YouTube é gratuito. Agora imagine que eu posso te entregar dentro do Método IPP. Nos próximos vídeos eu vou te explicar melhor o que tem dentro do treinamento e como você vai fazer para poder participar da turma lá em janeiro de 2025. Mas é o seguinte, por enquanto, o que é importante você saber? Eu criei um grupo para os interessados, uma lista de espera, onde você vai ter condições especiais, vai ter um tratamento específico para sanar suas dúvidas e descobrir se o método IPP é para você mesmo ou não. Para você estar nesse grupo é gratuito, faz todo sentido do mundo estar lá, porque mesmo quando eu abrir a turma, se você não quiser entrar, é só você sair do grupo. Só que se você quiser, estando lá, você vai ter condições especiais. O grupo dos interessados tá no primeiro link na descrição desse vídeo. É só entrar nesse grupo de WhatsApp e esperar lá que em breve eu entrego mais informações. Então acesse agora, o primeiro link está na descrição desse vídeo, entra no grupo dos interessados do IPP e em breve você receberá mais informações. Nós vamos começar 2025 com o pé no acelerador. E agora sim, o preço teto das ações da Auren. A Auren 3, no momento que eu gravo esse vídeo, está custando R$ 9,94. E nos últimos 3 anos, que foi o período que a gente tinha ali para análise, ela teve uma média de dividendos de R$ 1,17. Em 2023, ela pagou um baita de um dividendo. R$ 3,00 deu quase, naquela época, deu quase 30% de dividend yield para a empresa. E depois, em 2024, 40 centavos. Com essa queda, teve uma média então de R$ 1,17 e eu ainda estou colocando no cálculo do preço teto uma expectativa de redução de mais 15%, ficando próximo a R$ 1,00 nos próximos anos. E por que eu estou colocando essa redução? Ela está ficando ruim? Está parando de pagar dividendo? Não, mas é que ela comprou a AES Brasil, ela desembolsou um grande capital, está num processo de integração das equipes para eficientização dos processos, quitar algumas dívidas da AES Brasil, e aí ela volta a ser uma boa pagadora de dividendo. Então é importante você entender isso também, para ver se faz sentido para você estar nela agora ou não. Mas com todo esse cálculo, o meu preço teto fica em R$ 12,40. Como eu tenho feito, como a Bolsa de Valores está barata, eu vou arredondando para baixo. Então o meu preço teto para a Auren está até R$ 12. Mas e você, gostou dessa análise? O que você realmente acha das ações da Auren? Faz sentido para você ou não? E qual outra ação você gostaria que eu analisasse aqui? Deixa nos comentários porque ela pode ser a próxima. Um forte abraço e até o próximo.